teremos Palmeiras e River Plate nas quartas de final da Libertadores da América. Primeiro jogo na Argentina, no Monumental de Núñez, e o jogo de volta aqui em São Paulo, na Arena Palmeiras. Bruno Prado, definido esse confronto, Palmeiras e River Plate, pelo futebol que vimos do River Plate, dá para colocar o Palmeiras como bastante favorito, Bruno? Não, bastante favorito eu acho que não, que o Palmeiras também tem os seus altos e baixos. Acho que o Palmeiras, ele tem um favoritismo, é um time que nos últimos anos ganhou muita coisa. O River, quando fez 1-0, ele estava bem melhor que o Libertad, né? Aí toma o gol numa bola parada, né? Numa cabeçada do Rojas, e fica tudo igual. Sim, o jogo se complica, tem a expulsão do Galopo e o River Plate acaba se enrolando, mas ele teve bons momentos na partida. Quando ele faz o gol, ele merecia fazer o gol, ele estava melhor que seu adversário. Então o River Plate, na fase de grupos, teve seus tropeços contra esse próprio Universitário que enfrentou o Palmeiras. O River empatou os 2 jogos com o Universitário, né? O River acho que não venceu esse time peruano. Então, o River tem as suas oscilações. Acho que o time do Palmeiras é melhor, apesar do Palmeiras ser um time bem reformulado e um time que tem seus altos e baixos. Acho que é um confronto equilibrado, com o favoritismo do Palmeiras, mas um favoritismo assim enorme, gigante, isso eu não acho não. Acho que é um jogo duro, um confronto difícil contra um gigante do futebol argentino. Passa o River, passa o Palmeiras, teremos quartas de final entre Palmeiras e River Plate. Confiante para o torcedor palmeirense, é um adversário desse lado da chave mais acessível do que poderia ser, por exemplo, LDU e São Paulo, né? Que estão também no outro confronto. O que você imagina desse River e Palmeiras, Piperno? Eu acho o Palmeiras favorito contra um River Plate que está envelhecido, vem mal. Se arrastou na Libertadores toda, né? Não, claro que passou bem pela primeira fase, mas também deixou já algumas dúvidas. Foi um time que teve dificuldade, por exemplo, contra o Universitário, bem mais dificuldades que o Palmeiras. Não fez uma campanha brilhante nessa primeira fase e veja, agora enfrentou 2 vezes o Libertad e não conseguiu ganhar. E por sinal, no finalzinho do jogo quase perde. O River Plate, ele é o time no mundo que mais tem jogadores campeões do mundo pela seleção argentina de 22. Ele tem 4, o que obviamente mostra como esse time é experiente, né? Tem, enfim, jogadores de nível, né? Enfim, jogadores que com experiência europeia, muitos deles. Mas eu acho que também é um grupo de vários jogadores em declínio. E aí o River Plate ele tem uma outra questão que eu, assim, confesso para você que eu não tenho uma resposta pronta, até porque eu quero ver um pouco mais, né? Que é essa história de um ídolo eterno, um super ídolo, talvez o maior na história recente do River, que é o Marcelo Gallardo. Foi brilhante na primeira passagem dele, quando ganhou 2 Libertadores, ganhou Sul-Americana e tal, ganhou muita coisa. Era o cara que tinha a chave lá do Monumental, ele era o presidente do futebol do River, montou grandes times naquele período e encerrou a história dele para sair para o mundo, imaginava trabalhar na Europa, não conseguiu, foi para a Arábia Saudita e tal, fez alguns trabalhos aí sem tanta expressão e voltou para o River. Então, quando o River traz de novo o Marcelo Gallardo, o River ele é um pouco daquilo que muitos nostálgicos torcedores, por exemplo, rubro-negros, imaginam caso o Jesus voltasse. Ou imagina amanhã depois o Abel saindo, daqui 2, 3 anos ele volta para o Palmeiras, porque afinal de contas deixaria para sempre muitas viúvas aí, né? Mas eu me questiono o seguinte, até que ponto vale para um grande ídolo, para um ídolo eterno que construiu uma biografia desse tamanho, voltar e correr o risco de arranhar tudo isso numa segunda passagem? Porque essa segunda passagem do Marcelo Gallardo até aqui é toda surpresa. Ele não montou nenhum grande time no River ainda. E não é que ele chegou ontem, já está aí faz tempo. O River investiu bastante. O River, na temporada passada, foi um dos times da América do Sul que mais gastaram. E eu acho que ele fez algumas escolhas aí de eficácia bastante duvidosas. Aliás,
Não faz muito tempo, por exemplo, ele repatriou aí o Driussi. É um jogador que eu vi jogando várias vezes quando a gente exibia o campeonato russo lá em outro CNPJ. E eu falo, pô, mas então, será que esse cara tem nível para, né, de novo ser o camisa 9 de um time tão bom, um time de uma marca tão forte como o River, assim como outros tantos aí, né? O próprio Nath Fernandes, que jogou no Galo e já mostrava no Atlético Mineiro um franco declínio. Hoje ele está de volta ao River, né? Então, eu acho sim que é um elenco muito envelhecido. Agora, como eu disse antes, também é um elenco que ainda tem 4 campeões do mundo de 22. E é óbvio que esses caras, em algum momento, jogaram muito e, enfim, num dia bom pode encaixar de novo. Né? Bruno Prado, ainda sobre esse Palmeiras e desse lado da chave, temos aí LDU e São Paulo e agora chega esse confronto entre Palmeiras e River Plate. Olhando esse chaveamento, esse lado com o Palmeiras, na sua opinião, o Palmeiras é o favorito nesse lado da chave para chegar na final ou você colocaria algum outro time que estaria no mesmo nível ou até mesmo acima, né, do Palmeiras, na sua opinião, Bruno? Acho que o Palmeiras é o melhor time aí, mas eu não acho que é uma coisa muito clara, assim, não é uma coisa que sobra, que tem uma distância enorme para os outros, não. Acho que vai ter jogo duro contra o River nas quartas e na semifinal também, seja qual for o adversário, seja São Paulo ou LDU. O outro lado parece mais aberto para o Flamengo, e muito porque o Flamengo está jogando muito bem, né? O Flamengo está no campo mostrando uma superioridade e eu imagino que o Flamengo vá mostrar essa superioridade contra os seus adversários argentinos ali, com Estudiantes e depois com Racing ou Vélez. Então o Flamengo tem mostrado no campo um futebol bem melhor do que os seus adversários daquele lado. Então acho que daquele lado tem um favorito que é o Flamengo. Desse lado, acho que o Palmeiras é o melhor time, só que ele não está jogando tão melhor que os outros. Assim, o Palmeiras ele consegue resultados, faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, em pontuação, em números, está na briga com o Flamengo, acho que vai acabar ficando entre os dois. O Cruzeiro faz ótima campanha, mas não acredito que o Cruzeiro será campeão brasileiro. Acho que o Cruzeiro, talvez na Copa do Brasil, possa ser o campeão. No Brasileiro, acho que vai ficar ali, terceiro, quarto, vai ficar bem, mas não acho que ele vai brigar diretamente pelo título. Aliás, acho que no Brasileiro o Flamengo tem um favoritismo mais destacado porque é um campeonato de pontos corridos. No mata-mata, eu digo, o Flamengo está jogando melhor, mas ele pode ter um dia que as coisas não andem. Principalmente em 2 jogos, talvez seja mais difícil, mas numa final, dá uma final Palmeiras e Flamengo de novo. Não dá para dizer, o Flamengo é muito favorito. Não, o Palmeiras pode perfeitamente ganhar do Flamengo numa final, como inclusive os outros São Paulo. Chega São Paulo e Flamengo, é impossível São Paulo ganhar do Flamengo num jogo só. Não, o Flamengo seria Campo favorito. Ainda, né? Campo Neutro. Sim. Então, eu acho que desse lado, na teoria, o Palmeiras é o favorito, mas eu acho que é mais complicado. Assim, o Palmeiras não tem sobrado. O Palmeiras acho que vai fazer um confronto duro com o River Plate e, se passar, um confronto duro também na semifinal. O Flamengo acho que tem mais chance de passar mais tranquilo do outro lado, porque está jogando muito bem. E para você, Mauro Betti, esse encaminho do Palmeiras, olhando esse chaveamento, caiu no lado que é mais difícil em comparação com o outro, né? Sim, mas o Flamengo está num momento que ele está fazendo tudo mais fácil, né? Pro mérito do Flamengo, né? E isso é sempre uma grande discussão, né? Deu sorte. Assim, o campeão muitas vezes dá mais sorte, tem um caminho melhor ou pior, mas assim, a própria primeira conquista do Palmeiras lá em 99 da Libertadores, e lembrando que a partir de 2000 ampliou-se a Libertadores e deixou de ser tão complicado, o que não significa que não se tenha mérito, evidentemente, da Libertadores 2000 para cá. Mas aquela de 99, o Palmeiras pegou o Corinthians, que era então campeão brasileiro, seria bicampeão brasileiro e 6 meses depois campeão do mundo em 2000. Pegou o Olímpia, que então era um bicampeão, seria tricampeão em 2002, e o Cerro Porteño, que é o time dos que mais jogaram, mas que nem final chegou, mas enfim, era complicado, né? E lembrando, era um ano depois do Paraguai ter feito uma grande campanha na Copa do Mundo e só perderam num Golden Goal do Blanc para a França, campeã do mundo lá na França. Então não era um futebol menos globalizado. Muitos paraguaios da seleção jogando no Paraguai. E do Palmeiras, inclusive, o próprio Arce, né? O Rivarola era reserva em 99, tinha sido campeão em 95. Aí o Palmeiras pega o Vasco, que era o campeão da América, que estava melhor em 99 do que em 98, e mais um show do Alex do Palmeiras passa. Pega de novo o Corinthians, quando o São Marcos é canonizado. Pega o River Plate no jogo que eu já falei há pouco, e pega um Deportivo Cali, que era muito bom. E o jogo da ida em Cali, o time chegou com um corpo de bombeiro, porque tinha mais
momento convulsionado na Colômbia em 99. E a final foi aquele terrível, no Palestra Itália, ganhando os pênaltis e tal. Então foi dificílima a Libertadores. Assim, você pegar qualquer outra Libertadores de lá para cá, e não é o maior mérito do Palmeiras, nem demérito dos outros, né? É que você passa a ter mais equipes na Libertadores, mais grupos, e aí a qualidade dos grupos cai, evidentemente, né? Então foi muito difícil aquela Libertadores de 99. Aí vem com essa bobagem, o Palmeiras sempre deu a sorte no sorteio. Acho que não dá azar. Mas toda hora o Palmeiras é quinta, em 7 ou sexta, em 8 vezes que o Palmeiras tem a melhor campanha na fase de grupos. Será que é? O Palmeiras deu sorte para o Universitário, mas o Universitário empatou com o River. Pois é, também, né? E, por exemplo, o Flamengo agora, que é o melhor time do Brasil, para mim o Flamengo é favorito para ganhar o Brasileiro e a Libertadores, o Flamengo pegou um grupo muito fraco e foi em segundo, né? Mas ainda acho que passa, ainda acho que o Flamengo chega lá. A mesma pontuação que o terceiro também. Pois é, não, e quase toma gol lá contra o Tátira. 2-0 no Tátira. No finalzinho do jogo, quase eliminado. Exato, assim, sofreu mais do que devia. Mas ainda o Flamengo é o melhor time. Então, assim, o que acontece, gente? Tem que ter sorte na vida. As melhores equipes muitas vezes têm o melhor time, a melhor campanha. Às vezes tem as melhores arbitragens, o que não significa dizer que haja um esquema, ou você é menos prejudicado. Agora mesmo, acabamos de ver. O Palmeiras, para mim, foi beneficiado por um erro feio de arbitragem no lance do gol anulado, para mim, do Universitário, mas que não ia mudar. O Palmeiras ia perder um jogo, ia perder a invencibilidade. E um dado que é impressionante, que eu confesso que só vi hoje mesmo, que o Palmeiras não ganha um jogo eliminatório em Libertadores desde 22, em casa, né? Sim, já um negócio maluco. A semifinal sob o comando do Abel aqui em São Paulo. Também um negócio maluco, né? Esse jogo que a gente falou do River, aquele perdeu nos pênaltis pro Boca, enfim, o negócio empatou com o Galo o primeiro jogo lá de 21, depois empata lá, mas ainda foi o último ano, e aí que tem que ter sorte. O último ano que havia o gol qualificado, o gol geográfico, o gol marcado fora de casa. Então é uma série de circunstâncias, mas o Palmeiras segue firme, segue forte. O Palmeiras do jogo contra o Universitário é um Palmeiras que vai longe. O Palmeiras de hoje, de algumas partidas instáveis ou irregulares na temporada, você pode discutir. E eu ia perguntar para o Piperno exatamente essa questão do Palmeiras definir em casa, né? Até a semifinal, se chegar, define na Arena Palmeiras. E aí vem o Mauro com esse dado que não é tão favorável para o Palmeiras nesse quesito. Aí até muda a pergunta, né, Piperno, no sentido de, com esse retrospecto que o Mauro citou, diga de novo, Mauro, há muito tempo que não ganha. Desde 2022 o Palmeiras não ganha um jogo eliminatório no Allianz Parque. Então tá aí. E quase sempre é o jogo da volta, né? Isso, exatamente. Quase sempre é o jogo de volta pela campanha do Palmeiras. Aí passa a ser mais importante ainda o jogo de ida lá na Argentina, né, Piperno, com esse retrospecto de quem sabe tentar fazer um bom resultado lá. E aí a pergunta é, qual seria o bom resultado na Argentina, né? Contando todo esse retrospecto e todas essas perspectivas que trouxemos aqui à mesa. É jogar para ganhar, porque, por exemplo, em 2023 o Palmeiras empatou com o Boca lá na Bomboneira e muita gente achou um ótimo resultado. Chegou aqui em São Paulo, o que aconteceu? Empatou de novo e foi para os pênaltis e acabou perdendo. Então, veja, o Palmeiras ganhou do River fora, o Palmeiras conseguiu a classificação contra o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras empatou com o Boca fora em 23 e em 22 perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 naquele jogo em que o Palmeiras não tinha o Danilo e o Scarpa cumprindo suspensão e o Veiga machucou. Ou seja, em dado momento do jogo, o Palmeiras ficou sem o meio-campo inteiro. Quando o Palmeiras vem a São Paulo, o Palmeiras chegou a abrir 2-0, teve o Murilo expulso e tal, e acabou tomando um empate. Então, foram vários jogos em circunstâncias muito diferentes, o que também ajuda a soterrar aquele argumento que eu acho um pouco simplista e tosco, de que o Palmeiras costuma tropeçar em casa porque aí o adversário fica fechado e o time não tem repertório para isso. Bobagem. Contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras fez 2-0, é o resultado que o levaria à decisão. E o Palmeiras tinha todo esse espaço aí para contragolpes, era um adversário vindo para cima e o Palmeiras tomou o empate. E ainda acho que com aquele jogo ele teve a arbitragem. Sim. Acho que a arbitragem não foi boa. Já na ida e na volta também. Verdade, mas, enfim. Verdade. E aí você pega, por exemplo, o jogo citado aí, enfim, por todos nós, contra o Deportivo Pereira. O Palmeiras fez 4-0 lá e, veja, qual seria a dificuldade em ganhar o jogo aqui? O adversário também não ficou todo retrancado. Ele já não tinha mais nada a perder, jogou. Mas o Palmeiras que não jogou. Então, assim, como aliás aconteceu hoje. Então, até por isso eu acho que o Palmeiras tem que
jogar contra o River, como o Palmeiras vem sempre fazendo, fora de casa, jogar para tentar ganhar. É melhor já até por precaução, fazer esse resultado fora, e aí em casa vamos, né, ver depois como as coisas funcionam. Porque se empatar lá, é óbvio que o River vai jogar todo fechado aqui, e esses 4 jogadores que eu citei, que foram campeões do mundo em 22, são jogadores aí de defesa. Por exemplo, o goleiro Armani, campeão de Libertadores pelo River e pelo Nacional de Medellín. Verdade. Então, um jogador super acostumado a isso. Então, vai catimbar, vai tentar segurar o jogo, vai usar de mil e um artifício para tentar esfriar o time do Palmeiras. Então, é melhor sair para decidir lá no Monumental.